Olá, minhas queridas alunas, meus queridos alunos. Nessa aula de Teoria Geral e História do Direito, nós vamos tratar sobre a classificação das normas jurídicas. Nós estudaremos 3 classificações a respeito das normas jurídicas, ok? Vamos então à primeira das classificações. Nessa aula de hoje, nós começamos falando da classificação das normas jurídicas quanto à hierarquia. Então, a primeira das classificações é quanto à hierarquia. E meus queridos amigos, minhas queridas amigas, em relação à hierarquia, as normas podem ser subdivididas em, primeiro item, podemos ter as chamadas normas constitucionais. Podemos ter as normas constitucionais. Antônio, o que são as normas constitucionais? São as normas que estão na Constituição ou no mesmo patamar da Constituição. Vou colocar para vocês aqui, ó. São as normas que estão na Constituição, colocar aqui para vocês a abreviação, na CF, ou no patamar da Constituição Federal. Então, como exemplo, nós temos aqui os artigos da nossa Constituição Federal. Um exemplo que eu trago para vocês aqui é o artigo 5º da nossa Constituição Federal. Ele traz vários direitos e garantias individuais. Então, se aqueles artigos eles estiverem dentro da Constituição, eles serão classificados como normas constitucionais, ok? Já no segundo patamar, nós temos o patamar de um conjunto de normas. Nós temos as leis complementares. Além das leis complementares, nós temos também as leis ordinárias. Além das leis ordinárias, nós temos também as leis delegadas. Além disso, nós temos os decretos legislativos, nós temos resoluções, medidas provisórias, dentre outras, ok? Então, esse segundo patamar, meus amigos, que divide as leis, ele contempla várias espécies normativas. Vocês vão estudar essas espécies normativas à medida em que forem avançando na faculdade. Vocês, por exemplo, perceberão que as leis complementares, elas são feitas todas as vezes em que a Constituição pede em determinado tema ou em determinado assunto. Quando você estiver lendo alguns artigos da Constituição, pode ser que você encontre a seguinte disposição: lei complementar tratará sobre, e vem um tema. Ou então, este tema será objeto de lei complementar. Ok? Já as leis ordinárias são as leis comuns. São as leis que são feitas normalmente pelo Poder Legislativo e logo após são encaminhadas para o chefe do Executivo para que ele sancione. Já as leis delegadas são aquelas hipóteses em que o chefe do Executivo pede ao Poder Legislativo que lhe delegue, que transfira para ele a oportunidade de fazer determinada lei. Já os decretos legislativos são decretos emitidos pelo Poder Legislativo, também serão estudados em direito constitucional. Temos também as resoluções e as medidas provisórias. Vocês, inclusive, acompanham o presidente da República editando medidas provisórias em situações de relevância e urgência. Repito, são todas espécies normativas que nós vamos estudar em direito constitucional posteriormente. Já no terceiro patamar, nós temos os chamados decretos regulamentares. O que são esses decretos regulamentares? Eles são expedidos, olha que bacana, são expedidos normalmente para auxiliar na aplicação das leis. Então, por exemplo, já existe uma lei feita sobre determinado assunto e se expede um decreto para que aquela lei seja cumprida. Então, deixa eu te dar um exemplo. O Poder Legislativo, ele criou, vou colocar aqui para você entre parênteses, o Poder Legislativo, ele criou a lei. O Poder Legislativo criou a lei. Então, o Poder Executivo, ele cria o decreto para aplicar a lei. Ele dá concretude, ele concretiza aquela determinada lei. Tá bom? Então, até aqui acompanhem comigo. Ó. Nós temos as normas constitucionais, que são aquelas que estão na Constituição, no patamar da Constituição. Temos o segundo patamar, com várias leis. Eu destacaria entre elas para vocês as leis complementares e as leis ordinárias. Temos um terceiro patamar, com decretos regulamentares. E temos um quarto patamar,
deixa eu anotar aqui no caderninho para vocês, temos um quarto patamar, que é aquele em que sobram outras normas inferiores. Que outras normas inferiores nós temos? Nós temos, por exemplo, portarias, nós temos circulares, etc. Nós temos portarias, circulares, etc. Ok? Você pergunta para mim, Antônio, mas o que é uma portaria? Uma portaria é uma espécie normativa, por exemplo, que o ministro da Saúde ele expede. Então, o Ministério da Saúde ele expede algumas portarias para explicar determinadas matérias. Por exemplo, o Ministério da Saúde expede portarias indicando quais são as substâncias consideradas entorpecentes, aquelas que não podem ser objeto de utilização de forma livre, de forma irrestrita dentro do Estado brasileiro. Então, o ministro da Saúde ele expede uma portaria indicando essas substâncias, indicando essas situações. Antônio, só faltou você me dar exemplo do segundo patamar. Tá bom, vou colocar aqui alguns exemplos para vocês. Exemplos de leis ordinárias, por exemplo. Código Civil, Código de Processo Civil, Código de Processo Penal. São exemplos aí de leis ordinárias ou de leis que estão neste segundo patamar. Ok? Vou grifar aqui para vocês no último patamar essas normas inferiores. Vou grifar aqui portaria para vocês e vou grifar também circulares. Perfeito? Assim, meus queridos alunos, chegamos às 4 subclassificações quanto à hierarquia das normas jurídicas. Temos as normas constitucionais, temos as leis complementares ordinárias, decretos regulamentares e outras normas inferiores, dentre elas portarias e circulares. Existe um desenho que se faz a respeito desses 4 patamares, que se conhece popularmente como pirâmide de Kelsen. Pirâmide de Kelsen. Ou seja, atribui-se a Hans Kelsen essa estruturação das normas. Mas, em verdade, digo para vocês que o Hans Kelsen ele não inventou essa pirâmide. Ele simplesmente disse que é necessário que no Estado nós tenhamos uma lei que sirva de base para as demais leis. Ou seja, uma lei que sirva de fundamento para as demais leis. E no caso do Estado brasileiro, nós temos a nossa Constituição, ok? Então, nós temos aqui estas situações todas colocadas para vocês, que diz respeito à primeira classificação. Mas nós temos também uma segunda classificação das normas jurídicas. Vou subir aqui as nossas anotações um pouquinho. A segunda classificação, ela divide as normas jurídicas quanto... Vou dar um pouquinho mais de espaço aqui. Pronto. A nossa segunda classificação, ela divide as normas jurídicas quanto à natureza. Quanto à natureza. E quanto à natureza, meus amigos, as normas jurídicas, quanto à natureza, as normas jurídicas, elas podem ser substantivas ou materiais, como elas também são conhecidas. E o que significam as normas substantivas ou materiais? Normas substantivas ou materiais são normas que criam e definem direitos, deveres e relações jurídicas. Quanto à natureza, então, normas substantivas ou materiais são normas que criam, vou colocar aqui sublinhado para vocês, são normas que criam e definem direitos, vou colocar em verdinho para vocês, deveres, vou colocar em amarelinho aqui, e relações jurídicas. Vou colocar aqui em azulzinho. Meus amigos, entendam, veja, algumas normas, elas criam para nós direitos. Por exemplo, a nossa Constituição Federal, ela traz para você direito de ir e vir, traz para você a sua liberdade de expressão, ou seja, ela cria para você alguns direitos, mas ao mesmo tempo também estabelece alguns deveres. Que deveres? Os deveres que você tem, por exemplo, enquanto cidadão dentro do Estado brasileiro
ou se comparado com outras pessoas. Você deve respeitar os direitos de outras pessoas. Mas também podem ser criadas relações jurídicas. Exemplo, lá em direito civil, quando você estudar as obrigações, você estudará contrato de compra e venda, por exemplo, e você verá que um contrato de compra e venda nada mais é do que uma obrigação que é estabelecida entre os sujeitos, entre as pessoas. Ok? Então vejam, nós temos alguns exemplos aqui para vocês de normas que são substantivas ou materiais, que criam direitos para vocês. Temos o Código Civil, temos, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, que cria direitos para você enquanto consumidor. Temos o Código Penal, ok? Temos aqui alguns exemplos de normas substantivas ou materiais. Mas também temos as chamadas normas adjetivas, só tirar aqui o ezinho que saiu a mais, as normas adjetivas, ou também como elas são conhecidas como normas instrumentais, ou também, como elas são mais conhecidas ainda, normas processuais. Normas processuais. Vou até colocar aqui em vermelhinho para vocês as normas processuais. Vou colocar aqui em vermelhinho porque elas são muito conhecidas como normas processuais. Daí a lógica que você tem que entender é a seguinte: veja, se eu tenho uma norma que cria direitos, deveres e relações jurídicas, se esses direitos, esses deveres ou essas relações jurídicas sofrerem qualquer tipo de violação ou de restrição, eu preciso do processo. E o processo nada mais é do que a norma processual. Então, veja que interessante. Se esse primeiro grupo de normas substantivas não for respeitado, eu uso as normas adjetivas ou normas processuais. Ah, Antônio, eu entendi. Quer dizer, por exemplo, que quando alguém não respeita o Código Penal, vira um processo penal, inicia-se uma ação penal, é isso? É. Quando alguém não respeita, então, um negócio jurídico realizado pelo Código Civil, pode se transformar num processo? É isso. Quando alguém não respeita uma relação de consumo, pode se transformar num processo ou numa ação? Pode sim. Essa é a lógica. Tá? Então, o primeiro grupo cria direitos e deveres e também trata das relações jurídicas. Se ele não for respeitado, surgem as normas do segundo grupo. Eu diria para vocês que são como soldados. Soldados que agem para proteger o direito material ou as normas materiais. Então, repetindo, ó, a norma processual nada mais são do que os soldados que protegem o direito material. Vamos anotar então a definição dessas normas adjetivas ou normas processuais? Vamos anotar assim, ó. São normas, só tirar o sublinhado, são normas que regulam o modo e o processo. São normas que regulam o modo e o processo de se fazer valer o direito substantivo ou material. Lembra que eu falei para vocês que o primeiro grupinho ele tem que valer? Então, se esse primeiro grupinho for desrespeitado, surgem as normas processuais. Antônio, me dá exemplo, então, de leis processuais ou de normas processuais. Código de Processo Civil, Código de Processo Penal, CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Vou colocar como exemplo tanto aqui embaixo a CLT, ó, quanto aqui em cima também. Antônio, por que você colocou a CLT tanto embaixo quanto em cima? Eu vou colocar até com asterisco aqui em cima também, tá? Por que você colocou a CLT tanto embaixo quanto em cima? Porque a CLT ela é considerada como uma norma mista. Antônio, por que mista? Porque a CLT ela tem tanto regras de direito material quanto regras de direito processual. Tem tanto regras de direito material quanto regras de direito processual. Antônio, então você está falando que CLT tem as duas coisas? Tem tanto direitos e deveres quanto também normas relativas a processo? É exatamente isso. Tudo bem? Agora nós temos mais uma classificaçãozinha ainda das normas que nós normalmente estudamos. Antônio, qual que é a próxima classificação? Fala para mim. Anota aí, meu amigo. Ó. É quanto à esfera do poder de que emanam. Antônio, como assim? Quanto à esfera do poder de que emanam? Ué, é em relação a qual órgão ou estrutura dentro do Estado da qual essa norma emana, ou seja, de onde ela vem.
quem cria ela, ok? Só diminuir o zoom um pouquinho aqui, que ele deu um zoom automático, mais do que eu precisava. Então, quanto à esfera do poder, ou seja, de onde elas emanam. Vamos lá, nós podemos ter as normas federais. O que são as normas federais? São as normas emanadas da União. Ou seja, quem que é a União, Antônio? A União, meus amigos, é o poder federal, tá? Vou até sublinhar aqui para vocês, ó, a União nada mais é do que o poder federal. Antônio, você está falando aqui de poder federal em relação à estrutura do Estado brasileiro? É sim, são normas feitas pelo poder federal, tá bom? Essas normas, elas possuem abrangência, ou seja, elas têm aplicação em todo território nacional. Essas normas têm abrangência, aplicação em todo território nacional. O que significa em todo território nacional? Significa no Brasil inteiro, ou seja, em todo o território federal do Brasil. Então, todo o território federal brasileiro. Vou te dar exemplo de norma federal. Constituição Federal, deixa eu colocar aqui para você antes, ó, exemplo. Constituição Federal, o Código Civil, o Código de Processo Civil, o Código Penal, o Código de Processo Penal, a CLT, o Código de Trânsito Brasileiro, o Código Tributário Nacional, ou seja, são todos exemplos de normas federais. Tudo bem? Daí você pergunta para mim assim, Antônio, mas quem que elabora essas normas federais? Eu fiz um quadrinho aqui para vocês. Quem que elabora essas normas federais? Vou colar o quadrinho aqui no cantinho do caderno para vocês. Ó. Quem que elabora as normas federais? Quem elabora é o Congresso Nacional. Antônio, o que é o Congresso Nacional? O Congresso Nacional, meus amigos, é a união de duas casas legislativas, ou seja, de duas casas que criam leis. A primeira delas é a Câmara dos Deputados Federais, que é ocupada por deputados federais, e a segunda delas é o Senado Federal, que é ocupado por senadores da República. Ah, Antônio, agora eu entendi. Então quem faz essas normas federais são deputados e senadores, não é? Sim, mas não só eles. O presidente da República também pode fazer normas federais. Aqui atrás, quando nós comentamos um pouquinho a respeito dessa estrutura, né, das normas, eu comentei com vocês a respeito das leis delegadas. É aquele caso em que o presidente, por exemplo, ele pede para o legislativo para que ele faça a lei sobre determinado tema. Então, o poder legislativo delega ao presidente da República a possibilidade de criação de leis. Quem normalmente faz uma lei é o legislativo, mas nesse caso pode-se delegar ao presidente da República para que ele faça a lei, tá bom? Outro exemplo de norma que o presidente da República faz são as medidas provisórias, são as MPs, ok? Então, o presidente da República ele pode fazer essas normas, são classificadas como normas federais. Continuando, meus amigos, olha só, além das normas federais, vou dar um espacinho aqui para ficar melhor no nosso caderno, nós temos as normas estaduais. Antônio, o que são normas estaduais? Como o próprio nome diz, meus queridos amigos, são normas, só tirar esse negrito aqui, pronto, são normas emanadas dos, vou colocar o azinho aqui, são normas emanadas dos estados membros da nossa federação. Então, por exemplo, se o estado de São Paulo fizer uma lei, é uma lei estadual. Se o estado do Rio de Janeiro fizer uma lei, é uma lei estadual. E assim por diante, em relação ao estado de Minas Gerais, Espírito Santo, estado do Amazonas e etc. Se os estados fazem essas leis, são leis estaduais. E essas leis, elas possuem abrangência territorial no âmbito do respectivo estado. Ah, Antônio, peraí, então você está me dizendo que essas leis elas se aplicam só dentro do território do estado? Sim. Antônio, me dê exemplos. Doa. Por exemplo, tem a Constituição Estadual do Estado de São Paulo. Ah, Antônio, você está me dizendo então que o Estado de São Paulo pode fazer uma Constituição? Pode, que vale só no Estado de São Paulo?
Sim. E essa Constituição Estadual tem que respeitar a Constituição Federal? Tem sim, tá bom? Tem sim. Respeita princípios gerais da nossa Constituição Federal. Além dessa Constituição Estadual, vou te dar um outro exemplo aí de lei estadual, tá? Você sabe que no estado de São Paulo nós temos uma lei estadual antifumo, que a gente não pode fumar em local fechado, você sabe disso, né? Então, coloco como exemplo também no seu caderno a lei estadual de São Paulo, número 13.541 de 2009. Coloque entre parênteses só para você saber, ó, é a lei antifumo do estado de São Paulo. Antônio, mas quem que faz a lei estadual? Quem faz a lei estadual, vou copiar aqui a caixinha que eu fiz e vou colar aqui para vocês verem. Quem faz a lei estadual, colocar aqui para vocês, ó. Deixa eu dar só mais um espacinho para ela ficar aqui para baixo. Pronto, vou ajustar essa caixinha aqui. E agora deu certo. Então, quem que faz essa lei estadual? Essas leis estaduais são feitas pelo poder legislativo dos Estados-membros. Antônio, então cada estado da federação tem um poder legislativo? Tem sim, meus amigos, tem sim. O estado de São Paulo tem a sua Assembleia Legislativa, que é o poder legislativo do estado de São Paulo. Ela se chama ALESP, abreviando se chama ALESP, ok? Minas Gerais também tem a sua Assembleia Legislativa, é a ALENG ou ALEMG. O Rio de Janeiro também tem a sua Assembleia Legislativa, lá se chama ALERJ. Quem que trabalha nessas assembleias legislativas? Os deputados estaduais. Ah, Antônio, então quem faz as leis estaduais são deputados estaduais? Exatamente, meus amigos, exatamente. Mas não só eles, não só os deputados estaduais. Os governadores dos estados também podem fazer leis estaduais. Perfeito? Eles podem fazer algumas leis estaduais. Além das leis federais e estaduais, nós temos também as leis municipais. Nós temos as leis municipais. Vamos anotar assim, ó. São normas emanadas, são normas emanadas, normas emanadas pelos municípios, normas emanadas pelos municípios, elas possuem abrangência territorial no âmbito do respectivo município. Então estamos dizendo que as leis municipais, elas valem dentro do território do município, é isso? Sim, dentro do território do município. Tá joia? Vou te dar um exemplo aqui. Será que município tem Constituição Municipal? Não tem, tá? Só a União, Estado brasileiro, tem a Constituição Federal, os estados têm as constituições estaduais, mas os municípios não têm constituições municipais. Eles têm uma lei básica que organiza e estrutura o município, que se chama Lei Orgânica Municipal. Lei Orgânica Municipal. Lei Orgânica Municipal. É conhecida como LOM, Lei Orgânica Municipal. Ok? Além da Lei Orgânica Municipal, os municípios têm também o Plano Diretor. Antônio, o que é o Plano Diretor? O Plano Diretor do município, ele define qual será o rumo de desenvolvimento daquele determinado município. Vou te dar um exemplo. Descobri que na cidade de Delfim Moreira, para quem é de Minas Gerais, tem uma lei municipal, olha que bacana, que define os períodos, ou melhor, que define o período de colheita do pinhão. Vocês sabem que eles vendem pinhão e essa lei municipal, ela define os períodos de colheita do pinhão. Antônio, quem que elabora as leis municipais? Olha que bacana. Vou dar até um espacinho aqui porque essa caixinha é um pouco maior. Olha só, vou colar a caixinha aqui para vocês. Quem que elabora as leis municipais? Você sabe que no seu município tem uma Câmara de Vereadores, a gente chama de Câmara Municipal de Vereadores, né? Os vereadores trabalham nessa Câmara. Então quem que elabora leis no município? Normalmente, os vereadores. Tem a Câmara Municipal de Vereadores de Lorena, a Câmara Municipal de Vereadores de Cruzeiro e assim por diante.
todos os municípios brasileiros têm as suas câmaras de vereadores. Então, os vereadores fazem leis municipais? Fazem, e não só eles, os prefeitos também, tá bom? Antônio, então, eu entendi essa classificação aqui. Eu tenho lei federal, feita por deputado federal, presidente da República, junto com o senador da República. Tenho lei estadual, que é feita por deputados estaduais ou pelo governador do estado. Tenho leis municipais, que é feita pelos vereadores ou pelos prefeitos. Exatamente isso. Um detalhe, tá, que eu faço aqui até como observação final. Entre estas normas federais, estaduais e municipais, não existe hierarquia. Eu não posso falar que uma norma federal está acima de uma norma estadual. Não existe hierarquia. Existe hierarquia em relação às espécies das normas que nós vimos aqui. Ó. Uma norma constitucional está acima de uma lei ordinária ou de uma lei complementar, que por sua vez estão acima de decretos, que por sua vez estão acima das outras normas inferiores. Agora, entre norma federal, estadual e municipal, não existe hierarquia. Eu não posso falar, por exemplo, que uma lei ordinária federal é mais importante do que uma lei ordinária estadual e que é mais importante que uma lei ordinária municipal. Não, isso não é possível. A classificação da hierarquia é a primeira e não essa terceira. Ok? Perfeito, meus amigos? Assim, nós terminamos esse assunto da classificação das normas jurídicas. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.